Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Eu quero indicar 3 estudos para vocês nesse vídeo. O primeiro vai ser o que vai passar logo a seguir, o do irmão Márcio do canal Efraim. Eu vou passar só um pedacinho do vídeo dele e eu queria que vocês assistissem o vídeo todo. Eu assisti o vídeo inteirinho, tá muito bom, só que o vídeo vai ficar pequenininho aí na tela porque ele gravou de maneira errada. Mas a imagem tá boa, o áudio tá bom e principalmente a mensagem tá muito boa. Eu só não coloco o vídeo todo porque não faz sentido eu fazer isso, né? De vez em quando eu posso até colocar um vídeo inteiro, mas eu quero colocar só um pedacinho para vocês verem que vale a pena ir lá no canal do irmão e se inscrever. Ajuda? Então, esse estudo que ele fez é muito bom, ele fez baseado num estudo que eu fiz primeiro, mas foi baseado nas nossas conversas, que aliás ele trouxe no WhatsApp, que é o assunto das línguas. E esse será o segundo estudo que eu vou indicar para vocês. Eu gravei mais vídeos, né? Eu gravei 2 ou 3 sobre as línguas. Só que o irmão Márcio, ele gravou falando de uma outra maneira, acrescentando coisas, e o estudo tá top. Ele vai até trazer a continuação. Então vão lá no canal do irmão, se inscreva, ajuda o irmão Márcio, tá bom? Esse é o que eu peço. E o terceiro estudo é um estudo que também vai aparecer na tela final e no meu comentário fixo, que é o estudo de Gog e Magog. Eu já estou aproveitando esse vídeo aqui para dar uma palhinha para vocês. Então são 3 estudos, tá bom? O do irmão Márcio, que ele vai falar das línguas. O meu, que está ligado com o dele, que eu falei das línguas, e são vários estudos. É uma playlist que eu vou deixar para vocês no comentário fixo. E o do Gog e Magog, que é o que eu vou gravar amanhã e talvez eu poste depois de amanhã. Um estudo espetacular. Eu já falei várias vezes de Gog e Magog no canal, sempre que eu falei eu procurei trazer acréscimos, mas dessa vez a revelação é maior e os acréscimos são maiores. Então eu estou pensando se eu faço ele em versão podcast, onde eu só falo e os irmãos vão ouvindo, para acelerar o processo, ou se eu gravo mesmo aparecendo. Estou pensando. Mas eu quero que vocês assistam, tá? O estudo do irmão Márcio é o seguinte. Ele falou sobre as línguas, com a profecia do profeta Joel, fez uma ligação com o Novo Testamento, explicou o motivo das línguas, mais ou menos como eu falei, só que ele falou de outro modo. E é interessante que ele trouxe uns acréscimos bacana, porque ele falou a diferença da reforma para a restauração. E isso é espetacular. Foi um grande acréscimo para mim. A diferença de reforma e restauração. E a reforma tem a ver com o que você conhece aí no mundo evangélico. A reforma calvinista, que não é reforma coisa nenhuma, é uma coisa falsa. E eu já falei isso no canal, mas não com essa linguagem, não com esse ponto de vista. E aí depois que o irmão Márcio falou das línguas, ele foi lá no Pentecoste, falou de um hiato de tempo entre as 4 primeiras festas e as 3 últimas que nós conhecemos que existe. E aí ele fechou o assunto falando dos gafanhotos. Eu achei muito interessante essa parte dos gafanhotos. Como que tem essa conexão, né, de línguas e Pará e gafanhotos? Ele conseguiu fazer essa conexão. E aí ele pode continuar o assunto dos gafanhotos porque ele precisa acrescentar mais detalhes aí. Tá bom? Logo a seguir vai passar uma palhinha do estudo. Assista para vocês verem que vale a pena e vocês vão lá no canal do irmão. Todos os links vão estar no meu comentário fixo, tá bom? E até Gog e Magog, quando estiver pronto, vai estar aí para vocês. Agora, o estudo de Gog e Magog que eu vou fazer, nós vamos começar de Ezequiel 37 até Ezequiel 39. Na verdade, a gente poderia até ir para o 36, porque tem alguns textos que falam da aliança eterna, do que o Senhor há de fazer. Há uma linha do tempo e você que decide a partir de onde você começa. Na verdade, pode começar até de Ezequiel 34. Ezequiel 34 fala da profecia contra os pastores, os falsos pastores, que tem a ver com o nosso tempo. Aí depois vem Ezequiel 35, que vem profecias contra Moab e Amon. Assim, parece que está desconexo com a linha do tempo, mas não está, porque Moab e Amon tem a ver com os povos futuros que vão se unir a Gog e Magog. Aí em Ezequiel 36, o Senhor fala do que há de fazer sobre o seu povo, dá um novo espírito,
fazer eles andar nos estatutos, na lei, então é importante esses textos. E aí vem Ezequiel 37, que é o mais importante. Ezequiel 37 tem uma linha do tempo espetacular. Eu vou apenas resumir para vocês porque é muito profundo. Eu já falei várias vezes de Ezequiel 37, mas cada vez que você fala, cada vez a revelação é maior. Tem que ser maior, né? Tem que ter acréscimos. E eu vou começar por Ezequiel 37, que é importante para contextualizar Ezequiel 38 e 39. E aí, se você entender isso corretamente, você vai poder visualizar 4 pontos, que aqui eu estou colocando como 4 pontos. No estudo pode ser que altere. Entendendo o assunto correto de Gog e Magog, com profundidade, você vai entender, visualizar melhor o tempo da grande tribulação, ponto 1, né? O tempo da grande tribulação. O ponto 2, o milênio. Ponto 3, pós-milênio. E o ponto 4 não segue essa linha do tempo. O ponto 4 é a novidade que eu vou trazer. Aonde que isso nos acrescenta e serve de ferramenta para entender questões sobre toda a palavra. O ponto 4 é para mostrar que Deus, ele embaralhou as cartas da profecia na profecia de Gog e Magog. E o que ele fez em Ezequiel 38 e 39, ele não fez em nenhum outro profeta. É algo inédito. Tem características parecidas, mas é algo inédito e é algo que eu vou explicar para vocês. Gog e Magog, pode ver que é uma profecia duplicada. Parece que seria até desnecessário o capítulo 39 ou 38, porque Deus poderia pegar as frases que ele trocou e colocar dentro de uma só profecia. Ezequiel 38 ficaria só um pouquinho maior, ou Ezequiel 39 ficaria só um pouquinho maior, não precisando de 2 capítulos para isso. E isso que eu estou falando aqui é pensando em capítulos, porque quando Deus profetizou não foi por capítulos. Então o Senhor falou para Ezequiel, profetiza contra Gog, da terra de Magog, e começou uma profecia. Aí tem o início, o meio e o fim dela. E Deus finalizou a profecia. Só que logo em seguida Deus encerrou a profecia e aí vem a palavra. Ezequiel, profetiza ainda contra Gog e Magog. Só que aí Deus começou a usar as mesmas palavras do capítulo anterior, da profecia anterior, de maneira que ficou uma profecia duplicada, só que não idêntica. Ele mudou algumas frases. Isso para nos revelar que Gog e Magog acontece 2 vezes, uma antes do milênio e uma depois do milênio. Só que não é como a gente pensa. Por exemplo, Ezequiel 38 fala tudo antes do milênio e Ezequiel 39 fala tudo depois. Não é assim. O Senhor trocou as peças, de maneira que ele embaralhou as profecias. E isso nos ajuda a entender questões do Templo de Ezequiel e da Nova Jerusalém, aonde tem textos que o Senhor embaralhou os tempos. E eu já falei disso no canal, né? Se eu lembrar, eu vou até deixar o link para vocês verem o vídeo. Quando o Senhor profetiza, por exemplo, sobre a primeira e a segunda vinda de Jesus, ele não profetiza tudo alinhado, tudo bonitinho. Por exemplo, ele separa um profeta, nesse profeta ele fala só sobre a primeira vinda e depois fala só sobre a segunda. Ele mistura isso. O Senhor às vezes começa a falar da segunda vinda do Filho, que seria o seu retorno. E depois, no decorrer da profecia, ele fala sobre a primeira. Então, não está em sequência e está embaralhado. Tem profeta como o profeta Zacarias, que está bem misturado isso daí. Profeta Isaías também. Então, você vai ter que discernir por outros textos aonde que é a primeira vinda e aonde que é a segunda vinda. Os judeus, não reconhecendo isso, ainda esperam o Messias até os dias de hoje. Mas tem textos nos mostrando que o Messias viria, morreria, ressuscitaria ao 3º dia, e depois ele ficaria um tempo no céu, como sumo sacerdote, e voltaria. Você precisa dos textos chaves. Então o Senhor fez isso para provar os corações. Ele misturou as profecias e os tempos, mas escondeu, no meio das profecias e dos profetas, ele escondeu textos que nos ajudariam a encontrar os tempos. No Novo Testamento nós temos a explicação mais clara sobre
que Cristo veio, morreu, ressuscitou, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. E aí fala da volta do Senhor. Nós temos isso de maneira mais clara, mas mesmo assim nós precisamos dos profetas, porque os apóstolos não falaram tudo. O Espírito Santo impediu que eles falassem muitas coisas. Um dos exemplos são nações restantes. Nações que restam para o milênio, para povoar o milênio. Nações que passarão desse mundo para o outro, só que passarão num corpo de carne, aonde vai haver uma mudança, que o envelhecimento vai ficar muito retardado e as novas pessoas que nascerem vão viver muito tempo, vão envelhecer, mas de uma maneira muito lenta. E os apóstolos não falaram disso. Por isso que muitas pessoas aí na igreja não sabem disso. Mas os apóstolos deixaram links para a gente entender esse assunto. E sabe por que eles não falaram isso? Porque não era necessário para aquela época. Não que eles nunca falaram num estudo. Não que o apóstolo Paulo nunca tenha falado disso. Mas não está escrito. É como se fosse uma inspiração de Deus. E isso é profundo. E isso nos ajuda a entender coisas sobre o templo de Ezequiel, por exemplo. Então o assunto ele é espetacular. Eu nunca imaginei que Gog e Magog, estudar Gog e Magog, seria uma grande ferramenta para a gente visualizar o milênio. Então o estudo que eu vou trazer nos ajuda a entender esses 4 pontos. O primeiro é visualizar a grande tribulação com mais precisão. O segundo é visualizar o milênio. Terceiro ponto, visualizar depois do milênio, quando Satanás será solto por pouco tempo e Deus vai permitir que ele seduza as 4 nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. E o quarto ponto é a chave que nós temos através de tudo isso. Tem o tempo determinado para Deus derramar certo entendimento. Eu sempre entendi esses 3 primeiros pontos e sempre falei no canal. Se bem que faz um tempo que eu não falo de Gog e Magog, mas eu sempre falei. Agora, esse quarto ponto, para mostrar onde que isso nos ajuda a visualizar melhor o Templo de Ezequiel, a Nova Jerusalém e essas questões, esses exemplos que nós temos, isso eu nunca tinha visualizado. Então é um estudo muito profundo. Tá bom? Vou gravar amanhã, vou editar e depois de amanhã eu posso postar para vocês. Então assista aí o estudo do Márcio, siga os links. Não se esqueça de ir lá no canal do Márcio e se inscrever. Fica aqui a minha indicação para vocês, tá? Fiquem na paz então, Deus abençoe. Capítulo 2 de Atos, você tem ali a famosa festa do Pentecostes. E a gente já falou aqui no canal diversas vezes, de forma direta, de forma indireta. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito desse ponto tão importante na igreja, ou no início da sua igreja, né? Do trabalho, da edificação, etc. Existe duas maneiras, 2 pontos operacionais de Deus com relação às línguas, que a gente precisa compreender. As línguas idiomáticas, né, de Atos 2, onde as pessoas que foram envolvidas, né, falaram em línguas da terra, línguas idiomáticas da terra. Essas línguas idiomáticas, né, é o Espírito Santo quem concede. As pessoas não têm autonomia, autoridade para falar quando quer e vice-versa, né? É o Espírito Santo que concede que a pessoa fale, né? Esse é o língua idiomática, línguas, né? Lá em Corinto, no capítulo 14, quando Paulo vai tratar deste assunto, ele fala das duas. Ele fala da língua individual, que é a língua dos anjos. Inclusive essa língua dos anjos, eu até um tempo atrás, eu não acreditava nela. Eu imaginava, eu pensava apenas na língua idiomática da terra. Mas eu fui convencido, né, pela palavra e por alguns irmãos em debate, em grupo, etc., que existe essa língua dos anjos, da qual eu quero comentar um pouco hoje. Essa língua dos anjos, ela é uma língua que ela é chamada de dom. Deus dá para os seus indivíduos para trazer uma edificação pessoal própria para cada indivíduo. E o indivíduo tem o controle dessa língua. Ele pode falar a hora que ele quiser. A língua idiomática é o Espírito Santo que concede quando e como falar e por que falar. A língua no plural, que é a língua dos anjos, né, é uma língua dada para o indivíduo. E é um dom e ele usa quando ele quer. E ele tem que saber usar.
Senão ele pode sofrer penalidades, né? Punições pelo mau uso desse dom. Assim como os outros dons, né? Se não souber usar também, vai trazer dano para a pessoa e para quem está envolvida no assunto. Então essa língua dos anjos, né? Lá no contexto da carta ao Coríntios, no capítulo 14 mesmo, Paulo diz, né? O espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta, com respeito a esse dom da língua dos anjos. Né? Ele pode controlar. Não é um poder excelso, um poder que vem sobre a pessoa e a pessoa não tem o controle. Eu estava muito cheio do poder, por isso eu falei. Então não existe essa possibilidade, né? Não tem isso escrito na Bíblia, né? Então o possuidor deste dom, ele tem o controle, ele tem o domínio da língua, ele pode falar a hora que ele quiser. Tanto é que Paulo fala, se não tiver o intérprete, fique calado. Interrompa a língua, ou então fale consigo mesmo e com Deus. Porque é uma língua misteriosa, que ninguém entende, apenas Deus. Agora olha só que interessante, a língua idiomática das nações, que foi falada em Atos 2, não necessitou de intérprete, porque os próprios ouvintes entendiam na sua própria língua materna. Como os ouvimos falar na nossa própria língua materna as grandezas de Deus, então a língua idiomática não necessita de intérprete. Então se tiver alguém falando em língua idiomática, na força do braço, para tentar se mostrar espiritual, né, não existe. Até porque é o Espírito Santo que concede que a pessoa fale. Língua idiomática. Não necessita de intérprete. Já a língua dos anjos, quando é usada em público, necessita de um intérprete. Então, mesmo tendo o intérprete, ela tem que entrar em conformidade, em harmonia com as profecias, com a palavra de Deus. Ela não pode contrariar. Se falou em público em línguas, língua estranha, houve intérprete, ou a própria pessoa interpretou, mas contrariou as escrituras, não é língua de anjos. Já é língua de demônios mesmo, né? Já a língua dos anjos, ou língua dos céus, né? Que ela é uma língua no singular, ela é uma língua de autoedificação para o indivíduo, e ela também é chamada de um dom, entendeu? É um dos dons, né, do Espírito Santo. Língua idiomática, ela vem de forma coletiva, com um fim proveitoso na área evangelística. A língua dos anjos, a língua do céu, ela é uma língua no singular, não é coletiva, e é a pessoa que possui o dom da língua dos anjos, ele controla ela, ele fala quando ele quiser. Se ele quiser ficar quieto, ele fica, se ele quiser falar, ele fala. Então, só que essa língua, que ela é no singular, é apenas uma língua só, então você precisa compreender. Língua no singular é um dom dado para o indivíduo, só que ele tem que saber usar. Por isso, no capítulo 14 de 1 aos Coríntios, ele fala das duas línguas. Línguas no plural, se tratando de línguas estranhas, né? Línguas idiomáticas, que seja no muito dois para falar e que haja um intérprete. Então a língua idiomática, eu alterei aqui, né? Na verdade não é língua idiomática, é a língua dos anjos, né? Porque a língua idiomática, ela não precisa do intérprete, porque quando a pessoa fala, o ouvinte já entende. Você lembra lá no texto de Atos 2? Como podemos ouvi-los na nossa própria língua materna? Língua idiomática, entende? A língua do céu, que é a língua dos anjos, ela necessita de um intérprete, porque o cara, quando ele está falando, ele fala em espírito e fala mistérios que ninguém entende, somente Deus. Se ninguém é ninguém. Só Deus entende essa língua. Então precisa do intérprete, que também é um dom. E a pessoa pode falar e interpretar, sim. Só que tanto a fala quanto a interpretação, ela precisa ser julgada de modo que não pode contrariar as escrituras. Então o que mais a gente vê hoje, as pessoas falar em línguas estranhas, línguas dos anjos, abre aspas, mas quando vem a tradução ou o intérprete daquela língua que foi falada, quase sempre ela não está em harmonia com as profecias, né, da palavra de Deus. E quase sempre ela não se cumpre também. Porque a pessoa falou na carne,
ou falou na desobediência, ou falou de forma que ele estava tentando ser mais espiritual do que os outros. Então esse é o perigo da língua dos anjos, né? Essa língua que é um dom e que a pessoa possui o controle dela. O profeta está sujeito, o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. O espírito que é um dom, né, que fala no profeta, faz com que esse dom, que esse espírito seja submisso ao próprio profeta. Então o profeta, ele não, como é que se diz? Ele não se comporta de maneira que, não, quando o poder veio, quando o Espírito Santo, o dom da língua veio, foi tão grande o poder que eu não pude deixar de falar, eu precisei falar. O poder foi tão grande que eu não consegui dominar, por isso eu falei. Então isso não existe, né? Na palavra não existe esse tipo de comportamento, né? Então Paulo fala que o falante tem o domínio dessa língua. Ele não fala de maneira asneira, como Paulo bem cita, né? Que a pessoa como se ela estivesse falando ao ar. Não. Tem que ser produtivo. Então eu posso falar em língua dos anjos, né? Mas tem que ter um intérprete. A pessoa tem que ser edificada. Caso contrário, eu tenho que falar com Deus e comigo mesmo. No meu quarto, nos meus momentos de edificação própria. Aí eu posso usar essa língua. Então tem que ter o uso correto da língua. Língua dos anjos, dom em específico para o indivíduo de autoedificação. Quase sempre é para o próprio indivíduo, poucas vezes ele vai ser usado para edificação da igreja. Porque foi um dom, entende? O próprio líder, que é o apóstolo Paulo, né? O próprio pastor da igreja, né? Era um referencial. E o diabo sabe que se as pessoas daquela igreja, todas elas colocassem no coração, embutissem no coração em imitar o apóstolo Paulo, né, com certeza o diabo ia ter muitos problemas, né? Então, por isso, o diabo resolveu atacar a igreja de forma que ele traga divisão, confusão. E assim as pessoas não imitem o apóstolo Paulo, né? E sendo assim, o objetivo da mensagem central de Deus não seria atingido no alvo, vamos dizer assim. Então ele conseguiu atrasar, ele conseguiu fazer muitas coisas ali. Então Paulo foi muito preciso, muito perito, né, nas suas palavras, para corrigir o erro que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo ele serve para hoje. Então a gente pega aquele padrão, né, que foi estabelecido pelos apóstolos, e quando a gente compara com a igreja de hoje, a gente não consegue visualizar isso. A gente sabe que falta muita coisa para a igreja, né? Então, como o Luiz lá do canal Reino Eterno disse, né? A igreja atual, né, ela precisa se esforçar muito para atingir o nível da igreja de Corinto, né? Então, tem muita coisa fora do lugar, né? Não é só as línguas, né? As línguas, né, o diabo soprou no ouvido das pessoas para as pessoas falarem língua de forma como a Deus dará, né? Cada um fala do jeito que quiser, faz uma bagunça, e assim vocês parecem ser espirituais, né? Os outros pecados, outras coisas que estão acontecendo ficam escondidos, né? Ficam ocultos. As doutrinas, né? Não importa o que está acontecendo na igreja.